Olá, meu nome é João Pedro, sou estudante de Engenharia Naval e vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, que foi financiado pela USP no Programa Unificado de Bolsas e orientado pelo Dr. Arisvaldo Vieira Melo Júnior, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. O título é Quantificação de biomassa de horticultura por meio de sensoriamento remoto. Inicialmente, temos o conceito de agricultura urbana e periurbana, que é a prática de atividade agrícola dentro do espaço urbano e inclui o manejo de área de vegetação natural. Podemos, então, melhorar a eficiência da produção agrícola para alcançar o uso sustentável desses recursos naturais. Isso entra o sensoriamento remoto, que é o uso de imagens de satélite para obtenção de dados, sendo, então, possível melhorar a eficiência e produzir mais ocupando o mesmo espaço. Ao lado, temos a imagem do município de São Paulo, onde a zona rural ocupa 28% do território. Como objetivo, temos que definir uma pequena área de plantação no município e fazer a estimativa de massa e biomassa de culturas para chegar então no cálculo de produtividade das mesmas. Esses dados serão correlacionados com os obtidos via sensoriamento remoto, chegando em um método que estime a produtividade apenas com dados obtidos via imagem de satélite. Após isso, definimos a área de escolha, que foi a região de Parrelheiros. Foram escolhidas 2 fazendas para acompanhamento de 3 culturas durante seu período de plantio, o repolho em uma e o alface couve em outra. Ambas ficam na APA Bororé Colônia. Uma APA é uma unidade de conservação deliberada para o uso sustentável para a plantação, que seja destinada para alimentar o próprio município. Foram feitas, então, 2 visitas para a coleta de amostra. Uma no dia 2/3, quando as plantações estavam em estágio de crescimento médio, e outra em 3/4, próximas à colheita. Em cada uma das visitas, foram coletadas 3 amostras de cada cultura e levadas para o laboratório, onde cada amostra foi pesada em uma balança de precisão para estimar sua massa. Posteriormente, foram colocadas em uma estufa a temperatura de aproximadamente 100 graus, onde permaneceram até restar apenas a biomassa, que é a massa seca de cada cultura, que também foi pesada. Com esses dados, fizemos a estimativa da massa e biomassa de cada cultura ao decorrer de todo o seu período de plantio. Aqui há um exemplo do gráfico de repolho. Foi feita então a aquisição das imagens do satélite Sentinel-2, o escolhido para ser utilizado, nas datas referentes à coleta das amostras, no site Copérnicos. Na imagem, abaixo à esquerda, há o recorte da região de estudo com as coordenadas das plantações nos pontos amarelos. E ao aproximar a primeira imagem, obtemos a segunda, onde estão as plantações de alface e couve na mesma propriedade, só que em pixels diferentes. Cada pixel tem várias informações diferentes à sua localização, e é neles que vamos trabalhar. Com as imagens obtidas, foram calculados 2 índices de vegetação, NDVI e EVI. O NDVI é uma medida que quantifica a vegetação presente em uma área específica e o EVI é usado para reduzir as limitações do NDVI em relação à condição atmosférica e cobertura de solo. Eles foram calculados com a fórmula ao lado, utilizando as bandas radiométricas 4, 8 e 2 nos pixels de cada propriedade. Foram, então, obtidos dados climáticos da Estação Meteorológica de Interlagos, por ser a mais próxima da localidade e ter dados mais completos. Esses dados foram utilizados para calcular a evapotranspiração da região. Utilizando os índices de vegetação NDVI e EVI calculados anteriormente, calculamos o novo índice de vegetação IV asterisco, pela primeira equação. Então, foi calculada a transpiração da cultura no período analisado pela equação 2 e, posteriormente, ambas as equações foram correlacionadas pelo índice N, chegando então em um valor de calibração para esse índice. Abaixo, há a tabela com os valores para o cálculo da transpiração do EVI acumulado. Os valores de N coincidem com o esperado, que é próximo a 1, sendo possível chegar agora na relação para obter a transpiração utilizando apenas o método do sensoriamento remoto. Chegamos então no produto final, que é a produtividade hídrica, que é uma medida que relaciona a eficiência do uso de água com a produção de biomassa. A interpretação desses valores é que para o repolho, por exemplo, quer dizer que ele produziu 502 gramas de matéria seca para cada milímetro de água consumida. A mesma vale para as demais culturas. Conclusão. A estimativa do parâmetro N possibilita calcular a transpiração apenas utilizando o valor IV asterisco, obtido por sensoriamento remoto. O parâmetro N encontrado dá uma importante relação entre a transpiração obtida por meio de equações matemáticas e meteorológicas com o valor de índice obtido por imagem de satélite, que possibilita uma estimativa de produtividade feita apenas por sensoriamento remoto para culturas estudadas. Obrigado à USP pelo financiamento da pesquisa.